Hora de falar de economia. O destaque de hoje foi o lucro da Petrobras no segundo trimestre desse ano. Foi um lucro de 10 bilhões de reais e esse é o melhor resultado desde 2011. No semblante dos diretores e do presidente, expressões de tranquilidade. E havia até um certo ar de comemoração. Afinal, foi o melhor resultado dos últimos 7 anos. O lucro da Petrobras no segundo trimestre foi de 10 bilhões de reais. Somando aos 7 bilhões dos primeiros 3 meses, a empresa terminou o semestre com lucro líquido de 17 bilhões de reais, 257% maior que no primeiro semestre do ano passado. A explicação para esse bom resultado é o aumento da cotação internacional do petróleo e o sucesso do plano de recuperação da empresa, que inclui redução de custos de operação e produção, diminuição de dívidas e a venda de ativos, chamada de desinvestimento. Com essas vendas e com parcerias internacionais, a companhia recebeu 5 bilhões de reais. São procedimentos que fazem parte do plano de recuperação da empresa criado em 2016. O presidente Ivan Monteiro assumiu a companhia em junho e deu seguimento a esse plano. De um modo geral, a companhia se beneficia do aumento do preço do petróleo Brent, né, por ter uma grande produtora de petróleo, e a gente pôde esclarecer os sistemas, novos sistemas de produção que vão ser entrados em operação. Mas não adianta o petróleo Brent subir se a companhia não estiver preparada para se beneficiar desse aspecto. E a forma de se beneficiar reduzindo seus custos. A Petrobras é uma das maiores empresas do país. Tem aproximadamente 46 mil funcionários e é responsável por cerca de 10% do PIB brasileiro. O aumento dos lucros da empresa significa maior recolhimento de impostos e tributos por parte de municípios, estados e do governo federal. O governo federal recebeu nesse primeiro semestre mais de 50 bilhões de reais em tributos e impostos. Estados e municípios ficaram com quase 25 bilhões de reais. Sobre o subsídio do diesel que o governo anunciou depois da greve dos caminhoneiros, o presidente da Petrobras minimizou o impacto nas contas da empresa. É uma condição de mercado que foi dada pelo governo para o óleo diesel. A Petrobras, como um conjunto grande de outras empresas, aderiu a esse programa de subvenção e isso torna equivalente o resultado do programa a como se a gente tivesse realizado uma venda ao próprio mercado. Então não tem impacto. Claro, depois da divulgação desse balanço da Petrobras, as ações subiram aí. As ações chegaram a subir mais de 5% e acabaram ajudando na maior alta em mais de um mês da Bolsa de Valores de São Paulo. Quem tem os detalhes é Juliana Rosa. Ju, boa noite para você. Bom, quem investiu aí em Petrobras se deu bem, né? Se deu muito bem, viu, Leilane? Boa noite para você, todo mundo que acompanha a edição das 6. A valorização de hoje, somando aí desde o começo do ano para cá, uma valorização de mais de 30% de quem investiu em Petrobras. Que investimento que dá isso hoje, né? Vamos trazer então aqui para o telão, vamos trazer aqui os números que foram divulgados hoje aí, olha só, o efeito disso aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. As ações preferenciais, que são os papéis PN, que se você compra, você tem uma prioridade no recebimento de dividendos, na distribuição de lucros, os papéis subiram 3,43%. Os papéis ON da Petrobras, que são papéis que dão direito à votação nas assembleias, também subiram ali parecido, valorização de 3,48%. Então, com essa valorização da Petrobras, a Bovespa, a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, teve a maior alta em mais de um mês, alta de 2,26%. A Bovespa também muito ligada aí nas movimentações de eleições. Essa valorização da Petrobras é boa se você investe na Petrobras, se você é acionista da Petrobras, mas também é boa se você não é acionista da Petrobras diretamente. Por quê? Porque o maior acionista da Petrobras é o governo, é a União. Então, se a Petrobras dá lucro, é bom porque a União recebe dividendos. Então, com esse dinheiro, a Petrobras pode investir onde ela acha que há prioridade, em educação, em saúde, em segurança pública. Muita gente olha esse lucro da Petrobras, né, uma discussão aí que com a greve e tal tomou muita força no Brasil, que é a seguinte: toda vez que a Petrobras tem um grande lucro, as pessoas se questionam. Bom, teve lucro porque eu paguei muito caro pelo combustível, né, que realmente está muito caro, subiu muito esse ano. Agora, a gente tem que separar as discussões. Primeiro, lá nos Estados Unidos, quando a Apple essa semana
semana, né, atingiu o maior valor de mercado, os americanos comemoraram. Então, a gente tem que comemorar também uma empresa como a Petrobras, tão importante para atração de investimentos, para geração de emprego e dividendos aí para investimentos no país. A gente tem que comemorar um lucro importante, como foi divulgado hoje pela Petrobras. A outra discussão que realmente faz sentido é por que o combustível é tão caro no Brasil. É bom lembrar que metade do preço da gasolina é imposto. Então, vamos discutir como é que esse preço é formado. E o grande risco hoje, me disseram hoje os analistas do mercado financeiro, o que vai acontecer para frente. Tem essa discussão se pode ser mexido, né? Agora a gente chegando aí nas eleições, o que pode acontecer com a Petrobras, se pode haver uma mudança na política de preços, que é uma política de preços que está ajudando no lucro da Petrobras. A Petrobras, ela segue a valorização, o que aconteceu recentemente, do petróleo, que é o que faz toda empresa de petróleo no mundo todo. O que era estranho era a Petrobras ser a única empresa de petróleo do mundo que dava prejuízo. Na Petrobras, ela vendia a gasolina mais barata do que era praticada no mercado internacional. Então, ela tinha prejuízo, foi usada durante muitos anos para poder controlar preço, fora todo caso de corrupção envolvendo a Petrobras. Então, essa discussão que todo mundo tem e que tem que ter mesmo é por que o combustível é caro no Brasil. Congelamento de preço do diesel não parece que faz muito sentido, porque olha que interessante, o diesel, eu estava olhando aqui, apurando, foi congelado em R$ 2,03. Só que o diesel está mais barato, está R$ 1,99. Ou seja, a gente congelou o diesel mais caro do que ele está hoje. Vamos falar um pouco mais sobre isso com a Gabriela Ferreira. A Gabriela está com um especialista em Petrobras lá no Rio de Janeiro. Gabriela, boa noite para você. Jogando aí para frente, analisando esses números, o que dá para dizer, né, diante de um risco aí que hoje se estabelece no mercado financeiro, olhando para frente, o que se apurou aí para a Petrobras diante desses números aí do balanço? Oi, Juliana, boa noite para você, para a Leilane, para todo mundo que está acompanhando a Globo News. Pois é, eu estou aqui com o Álvaro Bandeira, economista-chefe do Modal Mais. Claro que os especialistas em geral com quem eu conversei hoje acham esse resultado da Petrobras mais do que o esperado, mas é claro, a Juliana está falando aqui, Álvaro, sobre essa questão da política de preço, a preocupação do consumidor. Então vamos começar por aí. O que você acha que dá para esperar daqui para frente? Olha, eu acho que a gente tem que historiar isso. Antes da greve dos caminhoneiros, o que a gente tinha era uma convergência de dois fatores: preço de petróleo subindo no mercado internacional e dólar também subindo, se valorizando em relação à moeda real. Agora a gente tem um mercado internacional mais coerente em termos de barril de petróleo e o dólar nas últimas 5 semanas caiu. E por isso, inclusive, a diferença de preço do diesel que a Juliana vinha citando na reportagem dela. Então, a política correta é você repassar ao consumidor todo o diferencial de preço do dólar e do barril de petróleo. Caiu no mercado internacional, cai o preço na bomba de gasolina, na bomba de diesel. Subiu, sobe na bomba de gasolina ou sobe o diesel. Então, essa é a melhor política. O governo estabeleceu uma política para o diesel de 30 dias, de reajustar 30 dias. E hoje a Petrobras já disse que esse processo de subvenção já acumula mais de 500 milhões de reais que teria que ser pago à Petrobras pelo diferencial do diesel numa conta de quase 900 milhões de reais. Então, veja só, o melhor é repassar. Agora, a inflação vai decorrer do que acontece no mercado internacional com petróleo e da desvalorização cambial. Agora, o que significou esse lucro líquido de mais de 10 bilhões nesse trimestre? Olha, esse lucro é muito importante para a Petrobras, é muito importante para todos os dados que ela divulgou hoje de exploração, de prospecção de petróleo. Refino ainda caminha de uma forma mais lenta, a empresa está desalavancando, a empresa está se tornando mais saudável no seu endividamento, o endividamento caiu 2% e o lucro é consequência de uma atividade melhor, ou seja, a empresa está entrando na rota correta e pode mais para frente se tornar realmente uma opção de investimento. E o que é preciso, Álvaro, para se manter nesse caminho da segurança? Primeiro, manter uma política de preços que seja a política de preços praticada pelos concorrentes no exterior, e a Petrobras vinha praticando esse tipo de coisa. Depois, tornar a empresa mais saudável no seu endividamento. Os concorrentes externos têm um grau de alavancagem menor do que o da Petrobras e a Petrobras tenciona chegar lá, e
fazer investimento em áreas que sejam mais rentáveis, por prospecção e exploração de petróleo, e refino deixar para terceiros. Aliás, a Petrobras anuncia hoje que as obras do Compes podem ser retomadas e que ainda vão demorar 2 anos e meio a 3 anos, o que seria muito importante para a Petrobras começar a trilhar essa rota mais correta. Tá certo, muito obrigada. Álvaro Bandeira, economista. Leilane, volto com você. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada, Álvaro, pela participação.